Nesse vídeo, nós vamos estudar aqui uma formulação local para conservação de momento linear do campo eletromagnético. Então, a gente no vídeo anterior discutiu mais qualitativamente, viu algumas aplicações interessantes aí de momento linear do campo eletromagnético, né, que em condições normais cotidianas é muito pequenininho o efeito, né, quer dizer, você sai na rua, você sente o sol te esquentar, você percebe a energia do sol, você não sente ele te empurrar, né? Mas quer dizer, se você tiver aqui, por exemplo, velas solares, aí você está no espaço sideral aí, com muito pouco atrito e tal, e aí, enfim, o momento linear da radiação se faz bem perceptível, né? A gente mencionou um pouquinho aqui, muito brevemente, o conceito de pinças óticas, né? Então, esse é um conceito que tem muita riqueza prática e conceitual. E a gente viu como calcular aqui essa pressão de radiação, né, que o campo eletromagnético exerce em certas situações. Então, você joga uma onda eletromagnética numa parede, então essa troca de momento linear aqui dá uma origem a uma força de pressão, né? E a gente viu então aí como calcular essa pressão média em um período, basicamente que se for a incidência normal e a superfície for perfeitamente absorvedora, dá a intensidade aqui da radiação sobre a velocidade da luz, né? Mas assim, muito embora, quer dizer, você efetivamente vê a luz empurrando alguma coisa, seja uma coisa rara, assim, cotidianamente, não é uma coisa muito comum a gente ver, ainda assim, o conceito de momento linear do campo eletromagnético está escondido aí em toda aplicação, em toda situação que você viu até hoje de eletromagnetismo, aqui mesmo na força entre duas cargas, né? Quer dizer, quando você diz aqui que essas cargas estão interagindo, né? Uma força elétrica ali que uma faz na outra, quer dizer, força é variação de momento linear. Se você quiser pensar numa conservação local de momento linear, esse momento linear que está sendo transferido para uma carguinha vem do campo. Claro que na eletrostática você ainda pode driblar isso, né? Dizer que o que você tem ali, o momento que se conserva é o global. Então, o momento que a carga Q1 ganha, a carga Q2 perde. Mas assim, se você efetivamente solta essas bolinhas e deixa elas mover, elas vão acelerar e tal, e, em geral vai ser impossível, inclusive, você manter uma noção de conservação de momento linear sem introduzir o campo. Ou seja, você precisa do momento linear do campo, e é o momento linear do campo mais da matéria que vai conservar, né? E, para além disso, quer dizer, mesmo que você esteja numa situação que as cargas estejam fixas aqui, você está com a mão segurando elas bonitinhas, você pode, é isso que a gente vai ver, uma das coisas bem ricas aí dessa discussão da conservação local de momento linear do campo, você pode calcular a força em cada carguinha vendo qual é o momento linear que o campo está ali perdendo por unidade de tempo, porque força, se a gente lembrar lá da mecânica, é dp dt, né? Então, enfim, você pode calcular a força elétrica vendo ali qual é o débito local de momento linear do campo. Localmente, essa carga está interagindo com o campo que essa outra aqui criou, né? Então, embora na eletrostática você, em geral, até consiga evitar essa descrição, né? Você pode usá-la também. E, às vezes, é isso que a gente vai ver. É claro que para calcular a lei de Coulomb, você não vai usar essa formulação mais avançada de eletrodinâmica para calcular. Mas, mas para algumas configurações de cargas, assim, a gente vai ver alguns exemplos, mesmo na eletrostática pode ser interessante você calcular a força na matéria através de um débito ali de momento linear do campo ponto a ponto do espaço. E é essa formulação que a gente vai querer apresentar, discutir, construir no vídeo de hoje. Então, vamos começar revendo o que a gente já viu de leis de conservação para campo, né? Então, a gente viu aqui a equação da continuidade, né, que é uma conservação de carga. Então, se a densidade de carga, que eu estou representando aqui por ρ, se ela varia num ponto do espaço, então é porque teve um fluxo de carga que, enfim, está sendo responsável por essa variação. Aqui também, que a gente discutiu em vídeos anteriores, o balanço de energia. Então, se a energia do campo eletromagnético variou num ponto, ou ela foi transportada desse ponto ou para esse ponto, né? Ou então, aqui tem essa possibilidade nova, ela foi transformada numa nova forma de energia, né? Então, uma transferência da energia do campo para a matéria, ou vice-versa, né? Então, essa é a forma local que a gente estudou até agora de leis de conservação. E sempre a gente estava, então, lidando com escalares, né? Então, a gente viu o balanço de conservação para energia, que é um escalar, para carga, que é um escalar. Agora, a gente está querendo ver para um vetor, para o momento linear é um vetor, né? Então, como é que vai ficar a estrutura matemática? Antes da gente se perguntar com os detalhes, ou seja, quais são os detalhes? Quer dizer, quando a gente escreveu o balanço de conservação de energia, a gente viu que ele tinha essa forma, e depois a gente teve que dizer quem era cada um dos carinhas, quem era essa densidade de energia, em função dos campos, o vetor de Poynting aqui, essa corrente de energia, e todas essas coisas. Mas antes da gente se preocupar com quem é cada entidade física,
qual é a estrutura matemática de uma lei de conservação para um vetor? É isso que a gente vai querer entender. E é muito conveniente aqui usar a notação covariante, que a gente já usou algumas vezes aí no curso. Então, em notação covariante, como é que a gente escreve essa lei de conservação aqui de carga? Bom, o ρ é um escalar, ele não tem nenhum índice, então isso aqui é simplesmente derivada temporal do ρ. E a divergência de um vetor, em notação covariante, é DI/JI. Então aqui, índices repetidos, está implícito o somatório, né? E isso significa que isso aqui, basicamente, se você abrir em componente, sempre que você ficar confuso com notação covariante, abre em componente. Depois vai acostumando e você vai, aos poucos, pensando nisso, né? Então, isso aqui seria um dx, jx, dy, jy, igual a zero. Teria o dz, jz em 3 dimensões, mas, enfim, a ideia está aqui já. E aí, então, esse daqui é a forma matemática, né, de expressar em notação covariante essa lei de conservação. Então, você vê que um escalar, a corrente dele tem um índice, né, que vai dizer justamente para onde esse escalar está correndo. Aqui na conservação de energia é a mesma coisa. Vejam que a discussão é exatamente análoga. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, é uma lei de conservação para um vetor. Então, agora, esse primeiro cara que está variando no local, ele é uma densidade de momento linear do campo. Então, ele já tem um índice aqui, que é o índice J, porque o vetor tem um índice G. E aí, se você quiser uma lei totalmente análoga, cara, se você bota um índice num cara, tem que botar um índice em todo mundo. Então, esse cara que tinha um índice já ganha 2 índices. Daqui a pouco a gente vai interpretar isso geometricamente, vai tentar ganhar uma intuição. E a variação de momento linear da matéria agora também. O momento linear da matéria também tem um índice. Então, olha como agora a estrutura do ponto de vista de notação covariante ficou bonitinha. Aqui você tem 3 índices, mas 2 estão contraídos. Então, isso aqui é o escalar no índice I, está somado, né? Então, o que está sobrando aqui é só um índice, é o índice J. Aqui nessa primeira, você contraiu I com I, o que sobrou é um escalar. Por isso, e como deveria ser a notação covariante. Você só pode somar um escalar com outro escalar. Então, esse SI é um escalar. DI, T e J, sobrou um índice só, que é o J. Então, ele é um vetorzinho. Então, a estrutura matemática é sempre essa. Se você vai ver uma lei de conservação local para uma grandeza que tem, sei lá, um posto tensorial S qualquer, a corrente vai ter S mais 1. Então, escalar, a corrente é um vetor, a corrente de um vetor é um tensor de posto 2, e daqui você generaliza direto. Essa é uma das vantagens da notação covariante. Você consegue generalizar as coisas de uma maneira rápida. Agora, qual que é a interpretação geométrica disso? Bom, como é que é a lei de balanço para escalares? A gente tem que, a lei que a gente viu que as correntes são vetores. Então, qual é a interpretação disso? Você tem, por exemplo, um escalarzinho, um U aqui, para ser densidade de energia. Se essa densidade de energia varia num ponto, ela foi transportada. Se ela foi transportada, a própria ideia de transporte já indica que você tem que falar em que direção ela foi transportada. Então, essa é a ideia de uma corrente vetorial. Ela foi transportada ao longo dessa direção J, por exemplo, nesse ponto do espaço que eu estou analisando. E esse J você pode decompor nas componentes, Jx, Jy. Ele é um vetor, ele tem uma componente. Você está dizendo para onde foi transportado. E esse transporte vai ter componentes aí ao longo das diferentes direções do espaço. Agora, imagina que eu quero ver aqui o balanço para um vetor qualquer, para um vizinho. No nosso caso vai ser o momento linear. Então, esse vetor, num dado ponto do espaço, ele já é uma seta aqui, essa seta azul que está indicada. Ele já tem duas componentes, um Vx e um Vy. Se eu quero saber para onde esse vetor correu, no fundo eu tenho duas perguntas, para onde cada componente dele correu. Essa componente Vy, por exemplo, pode estar sendo transportada ao longo disso que eu chamei aqui de um Jy. Então, olha a notação aqui, esse Jy, o J já é um vetor corrente da direção que eu estou carregando. Então, esse J já tem um índice. E além disso, apareceu esse outro índice aqui. Que coisa é essa? Ninguém usa essa notação, essa é uma notação confusa. Isso daqui já é um indício que você tem um tensor, que você tem duas informações vetoriais, ou seja, uma informação vetorial é esse Yzinho, que diz qual é a componente do vetorzinho V que a gente está analisando para onde correu, e tem a corrente J, que diz que é essa direção para onde ela está correndo. Né? Então, o mais comum não é analisar em termos desse J, mas decompor ele em componentes. Então, esse JY ele tem duas componentes, uma que eu estou chamando de TYY e outra de TYX. Então, o que é esse TYX? É para onde a componente Y do V, quanto que ela correu na direção X. Olha como tem duas informações direcionais aí. No escalar tinha uma só, bastava você dizer para onde o escalar correu, quanto que ele correu em X, quanto que ele correu em Y. Agora, eu tenho que perguntar quanto que a componente Y correu em X, quanto que a componente Y correu em Y, eu poderia fazer a mesma coisa para Vx e vai ser um vetor diferente, vai ser um vetor numa direção, em princípio, arbitrária qualquer. Então, quer dizer, o que isso aqui está mostrando para a gente é que uma interpretação geométrica desse tal e J é o seguinte: essa componente I, que é a componente que está contraída aqui com a derivada, né? Que é a mesma componente que já tinha lá no escalar, ela é a componente I da corrente. Então, só que agora, essa corrente, você tem que dizer a qual componente do momento linear você está se referindo. Aí vem o outro índice.
Ou seja, esse tal IJ, então, é a componente I da corrente que dá o transporte da componente J do vetorzinho em questão, que no nosso caso aqui no vídeo de interesse vai ser o momento linear. Então essa é a interpretação aí, um pouco geométrica do que está acontecendo. Mas a mensagem importante para vocês carregarem é, se você vai escrever uma lei de balanço de local aqui de conservação para uma grandeza tensorial qualquer, a corrente vai ter um posto tensorial uma ordem acima, vai somar 1, né? Então, o fluxo a corrente de um escalar é um vetor, a corrente de um vetor é um tensor de posto 2. E aqui só um comentário meio plus, assim, quer dizer, toda tensor de posto 2 a gente viu que a gente pode representar com uma matriz, né? E pensar que, escolhendo uma base, esse I e esse J vão ser as linhas e vai representar a linha e a coluna dessa matriz, né? Então, nessa representação aqui, você vê que esse tal, esse índice J aqui, que é a coluna, ele indica para a gente qual é a componente do momento que a gente está analisando. Então, essa é como se cada coluna aqui, né, fosse a corrente, um vetor corrente para aquela componente X. Né? Então, aqui esse tesão é só para indicar que é transposto. Então, você está pegando essa corrente, né, que dá aqui o quanto que o Vx está sendo transportado, para onde que o Vx está sendo transportado, e assim por diante. Tá? Uma forma de escrever que a gente nem vai usar muito, não. Só por isso que eu disse que é meio extra aqui esse comentário. E quer dizer, da mesma maneira que lá na lei de conservação de escalar a gente pode usar a notação covariante ou uma notação vetorial usual, aqui também a gente pode usar uma notação diferente, em vez de usar a notação covariante. Só que agora a gente, quer dizer, representar vetor, se é notação covariante, bota o índice. Se não é, bota em negrito. Ou então, dependendo lá dos cursos, a gente bota uma setinha em cima, né? Agora, para representar o tensor de posto 2, qual é a estrutura que você usa? Né? Quer dizer, não vai botar uma setinha em cima, não é um vetor. Então, por vezes, a gente bota duas setinhas em cima e usa a chamada estrutura de diádio. Então, vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas, quer dizer, eu pessoalmente até nem uso muito, não. Eu acho, às vezes, mais fácil acostumar com a notação covariante. Porque agora vai para 3 índices em vez de 2. Aí você vai ter que criar outra notação e cada vez vai ficando mais enrolado. Então, aqui, em geral, 3 índices, acho que o pessoal nem usa muito. Mas com 2 índices, o pessoal costuma usar esse diádico. Então, qual é a ideia do diádico? Você bota lá o negrito e uma seta dupla. Tem gente que bota só o negrito e tal. Enfim, aí pelo contexto você vai vendo. Qual é o cuidado que tem que tomar com essa notação? Quando você faz um produto escalar com diádico. O produto escalar a gente viu que é contrair um índice. Só que peraí, agora o diádico tem 2 índices, né? Então você vai contrair o da esquerda ou da direita. Então com o diádico você tem que tomar muito cuidado se você representa aqui o produto escalar pela esquerda, que aí quando você olha isso fica implícito que o que você está vendo é o que está do lado direito. Contraindo a componente I do A com a componente primeira aqui do tensor. Agora, se você faz o produto escalar pela direita, você está contraindo o segundo índice. Então, o diádico é uma notação até conveniente, até bonitinho quando a gente acostuma, mas você tem que tomar muito cuidado com isso, com o que você está querendo dizer com aquilo. Que aí, quer dizer, pode ficar ambíguo o que você está fazendo. Tem que tomar muito cuidado, sobretudo se esse tensor não for simétrico. No nosso caso aqui, a gente vai ver que ele acaba sendo, mas se não for simétrico, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque é diferente realmente você contrair aqui com um índice ou com um outro índice. Então, quando eu escrevo aqui na notação diádica, olha como fica mais ou menos parecido com o que a gente tinha antes, né? Só que agora a divergência é a divergência de um tensor. O que significa a divergência de um tensor? De novo, está aqui, gente. Enfim, está fazendo aqui, atuando pela esquerda, vai contrair com o primeiro índice e tal. Então, quem quiser pode acostumar com essa notação diádica, alguns livros usam, mas também quem não quiser, é isso. Pode trabalhar a vida inteira em notação covariante, a diferença na prática é muito pequena. Eu acho mais prático, eu particularmente acho que fica menos confuso. Mas depois que você acostuma também com a notação e tomando cuidado aí com as ordens, você, enfim, pode usar sem problema nenhum. Então, agora indo para a física, quer dizer, a gente agora entendeu a estrutura de conservação para qualquer grandeza vetorial. No nosso contexto, a gente quer uma grandeza vetorial específica, a gente quer o momento linear da radiação. Então, a gente tem que saber quem é esse π como função dos campos, quem é esse tensor como função dos campos, quem é o momento da matéria, e aí aqui vai depender dos campos e das grandezas da matéria. A gente quer descobrir quem são essas grandezas. E qual é o nosso guia? Equações de Maxwell, porque a gente sabe que essa lei de conservação vai ser satisfeita desde que os campos que você coloca aqui satisfaçam as equações de Maxwell. Né? Então, essa, em outras palavras, é uma lei de conservação do eletromagnetismo que é regido pelas equações de Maxwell. Então, a gente espera que, manipulando aqui, massageando essas equações, a gente consiga obter uma estrutura dessa forma e que a gente possa interpretar, então, como uma conservação de momento linear. Né? Então, enfim, se você obteve dessa forma, a gente tem que ver se as grandezas que estão aqui correspondem fisicamente ao que a gente entende por momento. Tá? Então, é isso que a gente vai querer fazer. Só que alguma das coisas a gente meio que já tem intuição. Alguma desses atores a gente meio que já sabe quem são, de outras discussões que a gente já fez ao longo da vida. Então, vamos a elas primeiro.
Então, a densidade de momento linear do campo, a gente já construiu uma intuição, né, e usou em vídeos anteriores, que ela é dada pelo vetor de Point dividido por c quadrado. Então, isso aqui pode ser pensado na primeira intuição lá em relatividade, como a gente viu lá em relatividade da física 4, né? A relação entre o momento linear e a energia de uma partícula sem massa, né? E a gente usou isso em vídeos anteriores. O vetor de Point, lembrando aqui a definição dele, né? O produto vetorial do E com B dividido por μ0. E, quer dizer, a taxa de variação temporal do momento linear é a força que atua na matéria, né? Em particular, a gente aqui está interessado na transferência linear do campo eletromagnético para a matéria. É isso que esse termo aqui está representando, né? E aí, isso é a força eletromagnética exercida na matéria. Se a gente tem aqui essa densidade volumar de matéria com ρ e J, né? Essa força por unidade de volume vai ser então a força de Lorentz, né? Densidade de carga vezes campo elétrico, J vetor B. Então, lembrando que toda parte aqui do curso a gente está tratando o ρ e o J como caras, enfim, conhecidos, prescritos. É isso que a gente está fazendo aqui. Na matéria, assim, na vida real, meio contínuo que você pegue, você tem efeitos de polarização que podem tornar a coisa bem mais enrolada de descrever. Mas, fundamentalmente, você conhece, tem o ρ e o J prescritos aqui, que é o que a gente está subindo na primeira parte do curso. Essa é a densidade linear de força, tá? Agora, já friso aqui bastante. Essas leis de conservação que a gente está fazendo é para essa hipótese. As leis de conservação de energia, momento linear, no meio contínuo mesmo, com todas as propriedades e complicações da matéria, é bem enrolado. Eu vou comentar um pouquinho bem mais para frente quando a gente dá direto na matéria, mas é bem pouco. Isso é bem mais avançado do que a gente vai fazer no curso. Agora, quem está faltando a gente ganhar intuição é esse tensor aqui, tá? E, como a gente viu em vídeos anteriores, você pode sempre formular a lei de conservação localmente ou globalmente, né? E aí, aqui é o local, né, ponto a ponto do espaço. Se eu escolho uma região de volume V para analisar, e aí a borda dessa região aqui, que fecha ela, é uma superfície fechada, que eu estou chamando de derrum V, é a borda de V, eu posso, então, integrar isso daqui, né, e expressar uma lei de conservação global. Também é uma forma bem interessante da gente analisar em vários casos. A gente viu, por exemplo, conservação de energia, como que em alguns casos de interesse físico era legal analisar a formulação global, né? Então, aqui, como é que fica a formulação global? Agora você tem, até mais comum aqui a gente passar a variação de momento linear da matéria para o mesmo lado da variação de momento do campo, que aqui o lado esquerdo fica a variação temporal de momento linear total na região V. Então, entre parênteses V, para calcular que esse P, ele corresponde basicamente a você pegar essa formulação local e integrar na região V. Então, esse momento do campo eletromagnético é um momento total na região V. E da matéria é a mesma coisa. Então, você vê que a variação total de momento linear nessa região, quando você integra aqui e usa a lei de Gauss, você vê que corresponde a menos o fluxo desse tensor aqui, TIJ-dA, tá certo? E em notação vetorial seria menos o fluxo desse diádico aqui, tomando aqui esse cuidado, então N chapéu à esquerda, que está contraindo o índice à esquerda, né? Então, essa daqui é a formulação global. E ela é interessante, porque olha só, um caso bem rico. Por exemplo, quando você tem esse P ponto, quando o momento linear do campo eletromagnético não varia, é o que acontece, por exemplo, na eletrostática. Na eletrostática, o momento linear do campo é zero, porque não tem vetor de Poynting, né? Quando você tem um problema puramente de eletrostática. Aí você não tem esse termo. Aí olha só o que fica. Esse dp/dt da matéria, mas o dp da matéria é a força na matéria. Ele é o fluxo desse tensor T com sinal menos. Ora, então olha que coisa interessante. Você pode calcular a força na matéria que está aqui dentro, seja quem tiver aqui dentro. Se tiver aqui uma esfera aqui dentro, essa é a força da matéria. Se tiver duas esferas, aí essa é a força resultante nas duas esferas. É a soma da força na esfera 1 e na esfera 2. Mas assim, esse cara daqui, então, é a variação de momento linear total da matéria. Você vai somar todo mundo que está lá dentro. Só que você pode calcular a força, que a gente está acostumado sempre a pensar em integrar a força de Lorentz, né? Assim que a gente vai pensando desde a física 3. Você pode calcular como fluxo do tensor aqui do momento linear, que é o tensor que dá a corrente do momento linear, ao longo da borda dessa região. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque mesmo nesse caso da eletrostática, ter a formulação local de campo pode ser bem interessante. Em algumas situações, como eu mencionei, a gente vai ver no próximo vídeo até, é interessante você calcular a força sim, como um fluxo na borda da região. A gente vai ver alguns exemplos ao longo do curso. Então, você vê que esse tensor também tem aí essa acepção, né, de que, além de ser uma corrente de momento linear fluindo em cada ponto do espaço, você pode pensar que o fluxo dele por uma superfície fechada te dá força na matéria, desde que a gente esteja nessa situação que o P ponto é zero. Senão, o fluxo também pode ser interessante, mas aí ele vai te dar a força na matéria mais a variação de momento linear do campo. Então, a gente vai usar isso depois. Mas, em virtude dessa aplicação, o mais comum, na verdade, em quase todos os livros,
esmagadora maioria deles, não é todos, mas grande maioria, é definir, na verdade, esse tensor exposto 2 que aparece aqui, é definir ele com sinal trocado com relação ao que a gente definiu. Então, o mais comum, e é isso que o pessoal chama de tensor das tensões, a gente agora vai chamar de T maiúsculo aqui, e não do T caligráfico que a gente vinha chamando antes, é simplesmente trocar o sinal, tá? Que aí você fica que a força é diretamente o fluxo ao longo dessa região. Claro que você nunca precisa disso, você define com o sinal que você quiser. Mas eu vou aqui definir com o sinal que todos os livros definem, acho que vai facilitar depois para vocês também, enfim, quando estiverem comparando diferentes referências e tal. Então, quer dizer, em resumo, com essa nossa nova definição, em termos do T, sem ser o T caligráfico, você ganha um menos aqui. Então, agora a interpretação geométrica é essa. O T e J, ele corresponde a menos agora o fluxo aqui, a componente I da corrente, correspondente à componente J do momento do campo. Então, você vê que a gente está definindo para o conservação do momento linear, a convenção que a gente está usando para a corrente tem um sinal trocado do que a gente usou para a energia. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que agora, quando você escreve nessa forma, fica um pouco bonitinho. Enfim, o fluxo de T e J pela superfície fechada já é a taxa temporal de variação do momento linear total dentro da região. E aí, se você não tem variação do momento linear do campo, isso já é a força mecânica resultante na matéria, na matéria que está dentro dessa região V. Tá? Então, de novo, não precisa. Enfim, o menos vai estar ou nesse canto da esquerda ou nesse canto da direita. Você escolhe, mas o mais comum dos livros é isso, então a gente vai seguir essa convenção para o tensor das tensões. Agora, no restante do vídeo, nosso objetivo é obter quem é esse tensor das tensões. Então, primeiro vamos pensar em termos dimensionais. Nota que vamos analisar só esse pedaço aqui. A dimensão, quer dizer, tudo que você está somando tem uma dimensão. Então, você pega o que é mais fácil de analisar. Então, vamos analisar esse pedaço. O lado esquerdo é força, a gente está acostumado. O lado direito tem dimensão do quê? N chapéu unitário aqui não tem dimensão, né? Enfim. Aqui a gente tem a dimensão de T vezes área. Então, o T tem dimensão de força vezes área. Olha, isso é o que a gente conhece por pressão. Então, você vê que esse tensor das tensões, a gente entende até bem o nome aqui, né? As componentes dele têm dimensão física de pressão. Você pode analisar do lado esquerdo também e chegar numa formulação equivalente, ou seja, você pode sempre escrever a dimensão do tensor das tensões como pressão, mas analisando do lado direito, olha só, o lado direito é força por volume. E o lado esquerdo, derivar um tensor, a dimensão é a dimensão do tensor dividido por comprimento. Então, você passa o comprimento para o lado direito multiplicando, você vê que isso aqui, força vezes distância, é energia. Então, uma maneira equivalente de você falar é que a dimensão do tensor das tensões é a densidade de energia por volume. Tá? Então, são duas maneiras equivalentes. Claro que você não precisa dessa formulação para isso. Você pode manipular aqui e chegar na mesma expressão, você pode sair dessa conclusão e chegar nessa, que elas são equivalentes. Mas quando você faz a formulação local, mais rápido de ver isso, quando você faz a formulação momento, mais rápido de ver isso. A formulação global, mais rápido de ver esse outro lado. Mas, enfim, são duas maneiras equivalentes aí de escrever a dimensão do tensor das tensões. É sempre rico, é sempre importante a gente estar atento às dimensões físicas das grandezas. E isso vai ajudar a gente a construir aqui o tensor. Então, quer dizer, qual é o nosso objetivo? É buscar um tensor que, para campos que satisfaçam as equações de Maxwell, esse tensor satisfaça essa equação aqui, onde o π a gente já motivou quem é. Está aqui lembrando a definição do vetor de Point. Então, olha só, a gente espera que o tensor seja quadrático para os campos. Aqui, esse cara daqui próprio já é quadrático. Por que a gente espera que seja quadrático? Você, quando derivar esse cara e somar com essa derivada, você espera obter no lado direito uma força mecânica que é linear nos campos. Você espera que esse cara que você vai botar aqui seja quadrático. De fato, essa intuição funcionou lá para o S, a gente já usou ela na conservação de energia também. Quais são os tensores de posto 2 que você consegue montar que sejam quadráticos nos campos? Então, primeira brincadeira, você tem dois índices para usar. Você pode gastar eles usando o E e o B. Pode montar com EI, EJ, BI, BJ, EI, BJ, BI, EJ e assim por diante. Só que esses dois últimos não pode, porque, olha só, o momento linear é um vetor. Tá? Então, de fato, esse S daqui é um vetor. Eu produzo vetorial de um vetor para um pseudo-vetor. Então, ele é um vetorzinho verdadeiro. O balanço dele, a corrente relativa a ele, vai ser um tensor verdadeiro. Só que EI BJ não é um tensor verdadeiro, porque o EI é um vetor, o BJ é um pseudo-vetor. Então, esse EI BJ é um pseudo-tensor de posto 2. Então, ele se comporta diferente por reflexão de um tensor de verdade. Então, ele está fora do jogo. Esse cara daqui está certo e esse aqui também, porque aí você tem o produto de dois pseudo-vetores, vai ser um tensor de verdade, né? Que o B se transforma com um sinal diferente por reflexão, mas só que você tem outro B, aí o sinal corrige, né? Então fica tudo bonitinho. Então, quer dizer, então é isso, né? Quer dizer, você vai ter esses dois caras. Tem mais alguém possível? Tensor de posto 2 sempre tem, porque você tem o delta e J, é um tensor que você sempre pode montar, que é a identidade, né?
Então, se você conseguir montar escalares com esses caras, eles podem aparecer. A gente já viu na energia que pode, né? O E quadrado é um escalar, o B quadrado é um escalar. E escalar B não pode, porque é pseudo-escalar. Então, esses são os 4 atores que a gente tem. O cara mais geral que eu consigo montar tem que ser necessariamente combinando esses 4 caras. E lembrando que a dimensão do TJ é a dimensão de densidade de energia, eu posso escolher essas constantes que eu não conheço até adimensionais. Eu multiplico por ε0 aqui, aí fica ε0 é I é J, esse cara já tem dimensão certa. Então, esse K1 vai ser agora um número. Aqui, K2, mesma coisa. Enfim, K3, K4. Então, agora aqui na parte magnética eu divido por μ0, porque B quadrado sobre μ0 tem dimensão de energia, como a gente viu na parte de energia. Então, quer dizer, esse é o tensor mais geral que eu consigo montar. Tem que ser dessa forma. Resta descobrir quem é K1, K2, K3 e K4. Eles são constantes. Eu posso descobrir ele aplicando em situações que eu esteja acostumado. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes, mesmo antes de descobrir essas constantes, a gente já pode ver uma coisa notável, que é o fato de que esse tensor é simétrico. Se você troca I com J, ele não muda, porque olha só, trocou I com J, vai ficar EJ é I. Mas quer dizer, isso é a mesma coisa que I é J. A identidade é simétrica, é a mesma coisa para o lado direito. Isso, na verdade, é super profundo. Isso aqui significa que o fluxo da componente I do momento na direção J é igual ao fluxo da componente J na direção Y. A gente viu que isso tem a ver com a interpretação geométrica aqui desse tensor, né? E isso é uma coisa que a priori é anti-intuitivo, né? São componentes diferentes, porque tem essa simetria aí. E mais do que isso não dá para ver com o que eu falei até agora, mas o fato desse TJ ser simétrico é fundamental para que a gente seja depois capaz de escrever um balanço local para a conservação de momento angular. Então isso não dá para ver aqui com o que eu falei, mas já carreguem essa informação como informação interessante. Na lista vai ter um passo a passo de como mostrar isso, tá? Então é bem profundo esse TJ ser simétrico, e a gente, ainda sem nenhuma consideração específica ali das equações de Maxwell, usando só considerações aí gerais aí de simetrias por rotações e tal, a gente já pode ver isso, uma coisa bem, bem profunda. Então agora, por fim, o que está faltando nessa brincadeira, para a gente descobrir quem é esse tensor das tensões, é descobrir quem são essas constantes adimensionais aqui, né? E a gente pode fazer isso pegando casos particulares que a gente esteja mais acostumado. Então, por exemplo, vamos na eletrostática. Tá? O que acontece na eletrostática? Primeiro, nem tem densidade de momento linear do campo. O campo magnético é zero. Lembra que esse π tem a ver com o vetor de Poynting, que é zero nesse caso. Não tem campo magnético, zero, esse termo aqui também da força de Lorentz. Então, nessa situação, só sobram esses dois termos. Então, se a gente, manipulando as equações da eletrostática, conseguir escrever esse termo daqui dessa forma, a gente descobre quem é o K1 e quem é o K2. Aí tudo bem que, como a gente está na eletrostática, a gente matou essa parte do tensor. Essa parte do tensor a gente não vai descobrir, mas a gente descobre depois. Pelo menos a gente já descobre uma parte dele aí. E, bom, o que a gente sabe, então? Que é, todas as nossas considerações gerais, então o que está aqui por trás, né? Está aqui por trás o fato da gente saber escrever a lei de balanço de conservação local para um vetor, né? Por isso que apareceu aqui esse tensor de posto 2. E está aqui expresso o fato de que a gente sabe que não tem momento linear na eletrostática do campo eletromagnético. Então, todo o fluxo desse tensor vem para a força mecânica. E a gente sabe que a força mecânica vai ser dada por essa expressão aqui na eletrostática. Então, o que a gente quer agora é, usando as equações de Maxwell, escrever o lado esquerdo como a divergência de alguém. A gente fazendo isso, a gente descobre quem é esse alguém, que é o nosso grande objetivo no momento. Então, esse ρ, pela lei de Gauss, né, a gente sabe que ele é a divergência do campo elétrico, que em notação covariante é DI e I. Então, cuidado, a gente não pode usar essa letra J, ela já está usada aqui, né? Então, a gente sabe que só usando ali a lei de Gauss, a gente sabe que a densidade de força pode ser escrita dessa forma. Então, já apareceu uma derivada, que é o que a gente queria, na verdade. Já tem um cheirinho do lado direito. Só que, quer dizer, para ser a divergência de alguém, eu tenho que conseguir botar essa derivada em evidência. E a gente pode fazer isso usando aí as regras de derivada de produto. Eu boto a derivada para fora, então agora a derivada passa a atuar em todo mundo que está dentro, né? Só que aí, quer dizer, quando eu faço isso, se você abre esse termo em azul aqui, além do termo que eu tinha antes, surge esse termo adicional aqui, né? Surge esse termo a mais. Então, para que o lado que eu tinha fique igual a isso, eu tenho que subtrair ele agora. Então, nota que esse primeiro termo ele já está com a cara de uma das componentes ali que a gente tinha antecipado para o tensor das tensões. Tá? Só que esse segundo cara ainda não está de nenhuma forma aí que tem a ver com o que a gente esperava. Então, a gente vai ter que manipular mais ele. Mas esse primeiro já é a divergência total de alguém.
E agora eu preciso escrever esse segundo como a divergência total de alguém. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente não pode botar essa derivada em evidência, né? Que a gente estaria dando um passo para trás, voltando ao que a gente tinha antes. Então, a gente pode lembrar que a gente só usou uma lei de Maxwell até agora. A gente só usou a lei de Gauss. Só que tem a lei do rotacional, do campo elétrico, que na eletrostática esse rotacional é zero. E em notação covariante, vocês podem verificar, isso daqui dá essa condição. O DI é J, é o DJ é I. Então, de fato, como a gente só tinha usado uma parte das equações, era esperado que a gente ainda não conseguisse escrever o lado direito como uma derivada total. Então, pensando agora nessa segunda lei, a gente vê que esse DI é J a gente pode substituir por algo, e aí a gente vai ver que esse algo vai resolver a parada para a gente aqui. Mas antes, só revisando por que isso daqui acontece, quer dizer, pega componente se estiver confuso. Então, por exemplo, pega o I igual a X e o J igual a Y. Então, você está dizendo que dx é Y é igual a dy é X. Então, isso aqui é justamente dizer que a componente Z do rotacional do E é zero, e assim por diante. Aqui é um Y, né? Então, quer dizer, de fato, em notação covariante, se o rotacional é zero, eu posso sempre garantir que o DI é J e DJ é I. Então, agora, olha só, o que eu tinha era um EI, DI é J. Então, o que eu tinha era isso aqui. Só que a gente viu que DI é J, eu posso, então, como não tem rotacional, trocar o I por J. Então, isso aqui vai ficar um DJ é I. Só que aí fica um EI, DJ é I. Então, isso aqui é a mesma coisa que o DJ do E quadrado. Porque lembra que esse E quadrado pode ser escrito como EI vezes EI, né? Então, quer dizer, quando você deriva, tem lá a regra do produto, vai ter dois termos iguais e ambos iguais a esse. Então, você vê que realmente a gente agora pode escrever como uma derivada de alguém. Esse cara daqui, que era o que a gente queria. Então, olha só, agora com essas manipulações, a gente descobriu que o ρ J pode ser escrito como esse cara. Tá? Como é que a gente... Ainda não está bem dessa forma, porque eu queria fatorar aqui esse DI, né? DI do TIJ, aqui está um DJ. Mas até para entender o que está acontecendo, compara com o que a gente tinha antes. Antes, o que a gente tinha esperado já antecipado pelas simetrias é que seriam caras dessa forma. Esse primeiro já tinha aparecido, então isso aqui deve ser esse segundo termo. E de fato, quer dizer, o DJ eu sempre posso escrever como sendo um DI delta de J, porque o delta de J o que ele faz? Ele pega esse somatório aqui em I, que o I está repetido, mata o somatório e transforma o I em J. Então esse DI vira DJ, que é exatamente o que eu tinha antes. Então, realmente, tendo já, sobretudo, aquela intuição anterior, a gente vê que é natural a gente escrever dessa forma daqui. Olha, só quando a gente escreve dessa forma daqui, a gente então está escrevendo justamente a densidade de força de Lorentz na eletrostática como a divergência de alguém. E agora a gente pode, escrevendo assim, identificar o que a gente tinha antes. Você vê? É exatamente o que a gente tinha antes, mas no lugar do kappa1, a gente vê que está aparecendo apenas o 1. Essa constante dimensional é o 1. Porque o que está aqui é só ε0, é I, é J. Então, o kappa1 é 1. E no segundo termo, o kappa2 é menos de meio. Então, a gente pegando a eletrostática, descobriu agora quem é kappa1 e kappa2. Como eles são constantes, isso daqui vai ser verdade para qualquer situação que eu tenha, dinâmica ou o que for. Então, agora a gente já descobriu metade desse tensor. Falta o K3 e o K4. Vocês podem fazer a mesma brincadeira que eu fiz antes, tentar, por exemplo, analisar na magnetostática. Mas o mais rápido agora é o seguinte. A gente sabe que esse tensor tem que ter as mesmas simetrias das equações de Maxwell. A gente sabe que a gente pode descobrir essas constantes analisando casos particulares de interesse. Então, um caso particular de interesse é quando agora está na ausência de matéria. Então, agora vamos pegar um caso diferente do que a gente tinha pego antes. Não tem matéria. Se não tem matéria, essas equações de Maxwell elas são simétricas por essa troca, como a gente até discutiu em aulas anteriores. Vocês podem verificar que fazendo essa troca, deixa essas equações na mesma forma. Então, isso significa que esse tensor tem que ter essa simetria também, porque, pelo menos nesse caso que não tem matéria. E aí, no caso que não tem matéria tendo essa simetria, a gente pode descobrir o K3 e o K4. E aí, sendo constantes dimensionais, elas vão variar em qualquer situação. Então, fazendo essa modificação aqui, você vê que quando você faz essas transformações, esse pedaço é levado nesse pedaço e vice-versa. Então, o K3 também vai ter que ser 1, o K4 também vai ter que ser menos meio, que nem era o K2, que nem era esse cara daqui. Esse termo aqui vai ser levado nesse e assim por diante. Pausem o vídeo, verifiquem isso em detalhe. Aqui, para demonstrar formalmente, é importante lembrar também que a velocidade da luz aqui ao quadrado ela é 1 sobre ε0 μ0. Então, quando você faz essas transformações, vai ser importante para esse ε0 que está aqui em cima ir para um 1 sobre μ0, tá? E vice-versa. Então, pausem o vídeo e verifiquem isso. Mas dessa forma, a gente não tem, enfim, aqui o nosso tensor das tensões. E aqui, quer dizer, claro, você pode falar assim, pô, mas e se as minhas intuições físicas estão erradas? E se eu acho que eu montei o tensor mais geral e não montei? Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, é importante verificar, de fato, que está tudo consistente. Como é que você verifica isso? Agora, a gente já tem, em vez da gente ter que
pegar as equações de Maxwell e ir usando várias identidades vetoriais para extrair um TJ, agora a gente já tem um candidato natural. Será que ele satisfaz uma equação desse tipo? Pausem o vídeo e demonstrem que, de fato, essa equação daqui é satisfeita. Agora, por caso geral, sem fazer nenhuma hipótese, sem eletrostática, sem magnetostática, supondo aí, enfim, a distribuição genérica de ρ e j, de cargas e correntes, né? E aí, mostrem que usando aí esse π, né, essa definição de densidade de momento linear, e esse cara daqui, esse TJ, mostrem que essa equação, de fato, é satisfeita. E aí a gente, de fato, tem uma equação de balanço. Essa equação de balanço, você vê que esse lado direito tem diretamente a interpretação aí da força na matéria, então da força elétrica na matéria, ou seja, da transferência de momento linear do campo para a matéria por unidade de tempo. Então, você interpreta fisicamente que esse cara daqui é o balanço de conservação do momento linear e identifica direitinho, mesmo mais rigorosamente, que esse π que a gente tinha antecipado intuitivamente que devia ter a ver com a densidade de momento linear, e de fato é a densidade de momento linear, e esse TJ é justamente aí esse tensor das tensões, tá bom? Quem quiser pode até demonstrar isso de primeiros princípios sem fazer nenhuma hipótese. No fundo, é bem o tipo de manipulação algébrica que aparece é o mesmo que a gente usou, na verdade. Só que agora, que a gente está fazendo caso geral, fica um pouco mais longo. Mas você começa também, usa o ρ como sendo ε0 divide E. Aí, bota lá a derivada em evidência. E agora, se você está no caso geral, o rotacional do E não vai ser zero. O rotacional do E vai ser menos dBdt. Então, vai ter um termo a mais que vai ter justamente a ver com a derivada temporal do vetor de ponte. Aí, no segundo termo, onde tem J, escreve dessa maneira que está aqui do lado direito. Aí, no hot B, vai ter que botar em evidência essa derivada de alguma maneira. Então, enfim, quem quiser pode tentar fazer por aí. Os livros fazem por aí, se vocês consultarem os livros. Uma conta extensa, grande vantagem da simetria. E a gente chegou já aqui no formato com bem menos conta, né? E aí pode sublinhar talvez mais a interpretação física. E é bom que isso aqui também treine um pouco para abordagens interessantes quando você está tentando modelar algum problema, alguma discussão assim, mas sempre tendo em mente que é importante depois voltar às equações e ver se as nossas intuições físicas estavam corretas, né? Tá? E esse tensor tem algumas propriedades bem interessantes. Então, por exemplo, vocês podem verificar que o traço deles é exatamente menos a densidade de energia. O determinante dele, vocês podem verificar que é dado por essa expressão, ou seja, um cálculo mais longo. Tá? O mais simples para fazer esse cálculo daqui é você lembrar que o determinante é invariante por rotações. Então, esse determinante é para cada ponto do espaço, que esse tensor está definido para cada ponto do espaço. Então, num dado ponto do espaço que você está analisando, você pode orientar os eixos para facilitar a vida. Você pode sempre botar o campo elétrico ao longo do eixo Z, sem perda de generalidade. E aí, o campo magnético, sem perda de generalidade, você pode botar aí no plano YZ, por exemplo. Então, o B só tem componente Y e Z e o E só tem componente Z. Você sempre pode fazer isso, porque dado um A e B, eles definem um plano. Então, você pode escolher os seus eixos para que, enfim, os coordenadas x, y, z estejam as coordenadas de A e B sejam só em Y e Z, por exemplo, né? E aí, usando uma escolha de eixos particulares, vocês podem verificar essa equação daqui, né? E aí, enfim, como é invariante por rotação, expressando o determinante dessa forma do lado direito, que é uma forma manifestamente invariante por rotação, isso aqui vale para qualquer orientação dos eixos, tá? Então, fica como um exercício extra, não se preocupe, isso não é o mais importante da aula de hoje, é só um, enfim, comentário, mas é uma coisa interessante. E até na lista tem um exercício para mostrar que esse cara daqui, ele é sempre maior do que ou igual a zero, tá? Então, esse determinante é sempre positivo. Enfim, aí fica como comentário extra. E o traço, bom, a energia é sempre positiva, né? Que ela é uma soma de termos quadráticos. Então, o traço, que é menos ela, vai ser sempre negativo, ou zero, né? Vai ser, enfim, menor do que ou igual a zero. E o outro é maior do que ou igual a zero. Tá? E para ondas eletromagnéticas, por exemplo, a gente viu, no caso, plano monocromático e tal, esse termo daqui é zero, inclusive. Então, o determinante fica zero. Mas, enfim, são propriedades formais do tensor das tensões que, em geral, a gente nem usa muito. Só quem tiver curiosidade de olhar isso, mas isso está longe de ser o mais importante do vídeo. E aí, quem quiser também pode escrever esse tensor na notação diádica. Então, o que é isso aqui? Você está dizendo esse produto tensorial de E por E. Então, qual é a componente IJ desse produto tensorial? É a componente I do primeiro vetor que aparece e a componente J do segundo vetor. Ou seja, com dois vetores, você monta um diádico, pegando a componente do primeiro e a componente do segundo. E aí, isso daqui é a mesma coisa que está aqui em cima. Isso daqui é o diádico da identidade, que as componentes são a delta de Kronecker, né? Ou seja, só tem elemento diagonal valendo 1 e o fora diagonal é tudo 0, e assim por diante. Então, bom, nos próximos vídeos a gente vai desenvolver algumas intuições sobre esse tensor, porque aqui ficou uma discussão bem formal, né? Então, para a gente ter intuição física, a gente já sabe geometricamente o que ele significa, a gente já sabe que pode calcular força a partir dele, mas para a gente realmente entender essas afirmações, é interessante analisar algumas situações de interesse físico, que é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos, tá?
Então, qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial. Obrigado.